Boa noite, muita paz para todos e para todas. Uma alegria poder estar aqui de volta para a nossa reflexão da noite com esse tema na jornada da evolução, não, na arena da evolução. E de início, nós queremos lembrar uma poesia constante do livro Parnaso de Além Túmulo e de autoria do grande poeta que foi Augusto dos Anjos, e que tem o título Evolução. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável. Veríamos o evoluir dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses, no profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que, dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão de evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas, viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. E a gente vê aqui que ele faz uma síntese de o nosso processo evolutivo. E como vimos na leitura ainda há pouco do Evangelho, no capítulo 11, Lei de Amor, quando o Espírito Lázaro traz para nós, nesse primeiro parágrafo dessa mensagem, uma síntese de todo o nosso processo evolutivo. Porque ele diz que no início nós só tínhamos instintos, depois sensações, e com o passar do tempo, sentimentos. E o ponto alto dos sentimentos é o amor. E aí, dito de uma outra forma, Augusto dos Anjos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Emmanuel no livro Alma e Luz, trazendo para nós também uma reflexão profunda sobre essa temática, quando ele propõe no livro Monte Acima, no seu primeiro capítulo, a seguinte explicação: somos, na humanidade total, milhões e milhões de seres viajando do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão e da razão para a angelitude. Mostrando, portanto, esse percurso evolutivo da alma imortal, desde aquele instante em que, digamos, saindo das mãos do Criador de Deus, nosso Pai, como princípio inteligente, ainda no seu início de processo de criação, vai então se condensar ou se materializar, melhor dizendo, nas formas mais densas do planeta, que é o reino mineral. Para daí começar essa jornada de crescimento, de evolução, de progresso, como se queira chamar. Onde isso é colocado ainda por Kardec naquela escala espírita em O Livro dos Espíritos, quando nos mostra, já na fase dos humanos, que saímos das fases mais primitivas para alcançarmos a condição máxima, até onde concebemos, que é aquela de espírito puro, ou de anjo, ou de arcanjo, ou de serafim, também como se queira chamar. O fato é que
saindo das mãos do Criador, vem para o reino mineral, onde passa milhões e milhões de anos num verdadeiro acúmulo de aprendizado, para poder então depois transferir-se para o reino vegetal, onde vai então mais uma vez milhões de anos se passarem num verdadeiro processo de enriquecimento, de aprendizado, desenvolvendo sobretudo a sensibilidade, para depois transmigrar para a fase animal, ou reino animal, onde mais uma vez muitos anos se passam, desenvolvendo um instinto que, segundo Kardec em O Livro dos Espíritos, é uma forma rudimentar de inteligência, para depois, então, como sinaliza Emmanuel, nós despertarmos a inteligência propriamente dita, para a partir daí caminharmos em direção à angelitude. Vejam que são milhões e milhões de anos para chegar aonde nós estamos hoje. Seres humanos com um potencial intelectual bastante desenvolvido, mas deixando a desejar no campo das emoções, no campo dos sentimentos. E quem afirma isso são grandes psicólogos, como na década de 90 a 2000, considerada a década do cérebro. Nós vamos encontrar os trabalhos, principalmente, de um dos grandes pioneiros da área emocional, que foi Daniel Goleman, buscando nos informar sobre a existência de, além da inteligência racional, já que até aí todos nós éramos medidos pelo nosso QI, nós vamos encontrar também uma outra forma de inteligência, que é chamada de inteligência emocional. Para depois uma física quântica nos propor um terceiro tipo de inteligência, Dana Zohar, que é a inteligência espiritual. Então, nós não somos apenas a razão, nós não somos apenas a inteligência. E hoje, os espíritos anunciam sempre pelas mensagens que nós carecemos de desenvolver justamente essa área mais da emoção, do sentimento, portanto, do amor. E é por isso que quando Emmanuel, no livro Alma e Luz, ele nos propõe uma mensagem que se intitula Na Arena da Evolução. E refletindo sobre a mensagem, nós nos questionamos por que ele dá esse título de Arena da Evolução. Por que não, como nós brincamos no início, na jornada evolutiva? Fica até mais bonito, né? Do que a Arena da Evolução. Então, quando você fala Arena da Evolução, parece que é pancada. E quando a gente fala de arena, a gente lembra o quê? Os circos de Roma, os ringues modernos das lutas da atualidade, onde parceiros ali vão lutar para alguém sair perdendo e o outro ganhar. Mas então, Emmanuel usa essa metáfora da arena para nos mostrar que nós estamos na grande arena que é o planeta Terra, onde reencarnados realizamos todo o nosso processo de aprendizado e de evolução. É onde vimos realizando essa jornada evolutiva dentro dessa arena. Então, por que arena? Ele vai explicar mais adiante. E ele começa dizendo assim: sob a infecção mental do pessimismo, prestemos atenção ao início da mensagem, sob a infecção mental do pessimismo. E aí a gente se pergunta, então tem infecção da mente? O corpo não fica infeccionado por bactérias, vírus e assim por diante? A mente também fica. Porque nós somos criaturas pensantes. Estamos sempre eliminando matéria mental. Estamos emitindo raios e ondas e assim também assimilando raios e ondas.
Vivemos numa perfeita comunhão, numa comunicação constante com os outros, mesmo que nós não tenhamos consciência disso, mesmo que nós não queiramos. Porque nessa área somos aquilo que nós pensamos, simples assim. Então, ele aqui se refere à infecção mental do pessimismo. Afirma-te, por vezes irremediavelmente cansado, à frente da luta e proclamas, tanta vez em desânimo e desespero, que a terra se converteu em charco de podridão. Quando nós olhamos o mundo atual, Brasil e todos os outros países do mundo, com as suas exceções, é lógico, quando a gente olha o noticiário, não parece realmente que o mundo parece um charco de podridão? Eu levei muito tempo sem assistir TV, e de uns 20 dias para cá resolvi ver como é que estão as coisas, principalmente vendo o jornal. E aí eu brinquei uma vez com uma pessoa que é da área da justiça, ele disse, minha filha, o que é que vocês estão fazendo para criar tanto espaço para prender tanta gente? Porque todo dia é corrupção aqui, é corrupção ali, prendeu 15, prendeu 20, prendeu 17 e por aí vai. Então, é como se nenhuma área se salvasse. E toda uma movimentação daqueles que, de uma certa forma, deveriam estar ajudando a humanidade de uma forma em geral, a população de uma forma em geral, isso em todas as partes do mundo, na verdade, pensam apenas no benefício próprio. Ok? À luz da doutrina espírita, como espírito imortal que todos nós somos, todos nós responderemos pelos nossos atos. Em algum momento dessa jornada evolutiva. E nós que estamos, de uma certa forma, já buscando a prática e o exercício do bem, e esse aprendizado do caminho do amor, a gente fica assustado. Por isso, Emmanuel começa a mensagem falando dessa infecção mental do pessimismo. Porque é como se uma onda gigantesca varresse toda a terra, e se nós não tivermos cuidados, somos levados por ela. Somos empurrados por ela. E aí tem um autor brasileiro que ele faz uma citação muito curiosa de que os surfistas têm um jargão entre eles. Puxar o bico da prancha. Significa que, quando ele pega uma onda e vê que a onda não é boa, ele puxa o bico da prancha para sair da onda. Então nós precisamos aprender a surfar e saber quando a onda é boa. Daí porque a gente vive uma psicosfera, como diz André Luiz, o termo é dele, uma psicosfera de pessimismo, de desânimo, de desestímulo, porque parece que o bem não vale mais a pena ser feito, como Emmanuel vai acentuar. Daí porque o desânimo, o desespero, diante dessa perspectiva do que a Terra se tornou. Que a sociedade é um jogo de máscaras, que a honestidade foi banida do mundo, que os maus tripudiam impunes sobre o amor dos bons, que a crueldade é a norma da vida, que cataclismos diversos tombarão no horizonte, incendiando a atmosfera de que os homens se nutrem, e dizes desalentado que te apartaste da confiança, que perdeste a fé, que não tornarás ao prazer de servir, que não estenderás o coração ao culto do amor, e que te retirarás da arena qual soldado rebelde,
fugindo à própria luta. E aqui ele justifica o título, Arena da Evolução. É como se estivéssemos fugindo do campo de batalha, diante de todas essas perspectivas em que nós olhamos o mundo e percebemos ele como sendo um verdadeiro charco de podridão. Mas veja que, ao pontuar que os maus tripudiam os bons e que saem normalmente impunes, e muitas vezes avacalha aqueles que praticam o bem e buscam exercitar-se na área do amor, que a crueldade parece que é a norma da vida. E mais uma vez, a gente lembra aí os noticiários do dia a dia, né? Crimes hediondos, os mais diversos, nas mais diversificadas áreas, os bandidos não tendo mais respeito pela justiça, pela polícia, e por aí vai. Então a gente vê que a gente vive realmente, como a gente vem aprendendo na própria doutrina, esse período de transição mais intensa. Porque imaginemos assim, você tem aquela poça d'água, aquela água aparentemente cristalina, mas você vem com a vareta e mexe no fundo, e a lama toda sobe, e a água fica barrenta. Para a devida purificação. Outro dia, nós fazíamos a seguinte colocação diante de um questionamento com relação a tudo isso, onde a pessoa perguntava qual a minha opinião sobre isso. Eu acho o seguinte, que tudo isso que está acontecendo nos noticiários acaba sendo bom. Eu, pelo menos, nunca vi tanta notícia de gente sendo aprisionada, sendo investigada em todas as dimensões socioeconômicas. Não sei se vocês concordam com o raciocínio. Então é como se tudo isso estivesse vindo à tona para o devido saneamento. Muitos ainda sairão impunes. Como a gente vê a grande vergonha que é quando políticos que deveriam estar, na verdade, a favor da justiça, da lei, da ordem, e é curioso o termo, buscam se blindar para não serem apanhados. É vergonhoso. Essa é a grande realidade. Porque cada vez mais o que é que acontece? Né? É como, perdoe aí a brincadeira, mas é como diz a música, né? Se brincar, pega ladrão. Então, você busca usar a lei ou criar a lei para se proteger. Aí como é que vai uma pessoa que está sofrendo uma investigação, por exemplo, ser investigada pelos seus pares? Não tem como, né? Mas vida que segue. E as coisas vão se clareando cada vez mais e a mudança está acontecendo. Porque eu ficava me questionando, meu Deus, como é que vai mudar isso? Como é que um espírito nobre bom vem e mergulha nesse meio para fazer as mudanças que precisam ser feitas? São aqueles que já estão ali que vão estar operando essas mudanças, preparando o terreno para aqueles que virão depois. Por isso, houve uma fase entre 70 e 80, em que os espíritos noticiam que uma grande leva de espíritos estavam reencarnando na Terra e que a psicologia estava identificando eles e nominando-os como crianças índigo, onde tinham características muito próprias, e entre elas, entre outras, aquela de que o senso de justiça é interno, digamos assim. E vão fazer a justiça, custe o que custar, mesmo que percam a vida. E aí você vê isso com delegados, juízes, promotores. Tem corruptos? Tem. Mas também tem aqueles que têm esse senso de justiça e levam tudo à última instância, mesmo que percam a vida. Porque não abre mão desses valores internos.
Assim como identificar uma outra categoria de espíritos chamado de cristais, onde esses índicos têm, por exemplo, essa característica de ser uma pessoa forte nesse senso de justiça, mas ainda assim poderiam cometer agressividade. Já a criança cristal, não. É toda amor. É toda ternura. É essa expressão, como diz a mensagem do Evangelho, maior do amor, ao ponto de mudar a vida daqueles que lhe estão no entorno. Então, a mudança está acontecendo. E, aparentemente, às vezes, há esse mal generalizado para que depois o bem se sobreponha. É como nós, às vezes, uma febre é boa ou ruim? É boa? Quem quer ter febre aqui? Ninguém quer. Mas ela é boa por quê? Porque ela dá a notícia de que algo não está bem. E que você precisa olhar o que é esse algo. Para poder então cuidar. Para poder então melhorar. Então, de uma certa forma, você inicialmente piora. Para identificar onde está o problema, para depois então melhorar. Assim também dizem que quando você está numa problemática de saúde, toma uma medicação e que vem uma grande piora, para depois vir a melhora. Então há uma purgação. E aí a gente se pergunta, mas por que a gente tem que passar por isso? E aí me lembro uma fala de Joana de Ângeles, numa das suas mensagens, quando ela diz assim: vivemos na atualidade um período semelhante àquele quando Cristo esteve conosco há 2000 anos atrás, onde os cristãos precisaram ser testados na sua fé. E nós, como diz Bezerra de Menezes, somos os cristãos novos da atualidade. Onde, de uma certa forma, no tempo do Cristo, era a crucificação, era você ser levado ao poste para ser queimado vivo. Era você ser conduzido para ser devorado pelas feras ou pelos gladiadores nos circos, nas arenas romanas. Aí Bezerra diz assim: hoje a arena é o mundo, onde na verdade também temos uma arena dentro de nós, onde as feras já não estão mais fora, e sim dentro. E a gente vê que por falta de controle emocional, ou a chamada inteligência emocional, uma pessoa recebe uma fechada no trânsito, já sai armada, dando tiro, matando, ou então dando pancada no outro. Como outro dia, recebi um vídeo onde o camarada atravessa na frente de uma carreta para querer parar. Alguma coisa houve lá atrás. E aí o camarada não para, empurra. O cara não se dá por satisfeito, vai lá na frente de novo, passar na frente da carreta e fica ali, freando. O que é que a carreta faz? Empurra ele para fora da estrada. Então as pessoas param assim, não, mas eu não vou levar desaforo para casa. Às vezes é melhor levar. Porque o outro está doidinho para brigar. Eu digo isso a uma parente, que às vezes quando andava com ela no carro, eu via a ansiedade, a agitação. Então alguém fazia uma barbeiragem, ela é muito boa motorista, ela toma-lhe buzina. Não faça isso. Mas não é só dar aquela buzinada, é pai, segura. Você não sabe com quem você está lidando. Ah, mas eu estou certo, ele está errado. Sim, e daí? Na cabeça dele, o certo é ele. Né? Como, diante disso, o que é que acontece? Aí vai entrar no atrito, e aí como é que faz? Né? E aí a gente pergunta assim, ah, não, mas isso é covardia. Será que é? Ou é bom senso? O que é mais corajoso? O outro lhe dar um tapa na face e você dar 2 na face dele? Ou você aceitar o tapa na face e entender que, na verdade, o doente é ele, não é você. A lição não é minha, não, é de Jesus, diante de Pilatos.
Um dia ele recebe uma bufetada do soldado. Agora ele olha para o soldado e diz: soldado, se eu disse a verdade e eu sou da verdade, por que você me bateu? Por que você me bateu? Não tem sentido. Então isso requer mais coragem do que você retribuir. Assim como em outro momento ele diz: dai a outra face. A outra face aqui não é dizer que você vai virar saco de pancada de ninguém. Não é disso que se trata. Mas qual é a outra face do ódio? É o amor. É o perdão. E a gente vê a própria medicina moderna, nas suas pesquisas, mostrando que a raiva mata. Que o ódio mata. Então, quando a gente fala de perdoar o outro, não é só para beneficiar o outro. O primeiro beneficiado somos nós que perdoamos. Porque às vezes o outro já não está mais nem aí para nós no que foi feito. E nós continuamos, anos e após anos, com aquela situação. Presente, nos gerando determinados transtornos emocionais, ou até mesmo uma problemática física, a depender do nível do problema que foi criado. Então, quando a gente para pensar na proposta da doutrina espírita, que vem nos mostrar justamente a necessidade de nós irmos aprendendo, desenvolvendo essa capacidade de amar, de compreender, de ter tolerância, de ter compaixão pelo outro, e repito, não significa ser saco de pancada de ninguém, não é disso que estamos falando aqui. Por exemplo, Jesus sabia exatamente o que ele queria fazer e não se deixava levar por aqueles que o provocavam. Uma vez Chico diz num depoimento o seguinte: o povo pensa que eu sou tolo. Leva Chico para aqui, leva Chico para ali, mas eu sei exatamente onde eu quero ir. Ele estava no controle. E as pessoas a ilusão de que manipulava ele. E ele sabia se sair diante de determinadas situações difíceis, quando não queria entrar naquela situação. E aí, como fazer isso? Me lembra agora uma ocorrência com o Chico, onde uma pessoa do círculo mais íntimo dele pede uma carta de Dr. Bezerra de Menezes, lhe dando conselhos, recomendações e tal. E Dr. Bezerra vem através do Chico, escreve-lhe o receituário e ele entrega ao Chico. Como não era o que ele esperava, o consulente, ele rasga a carta na frente de todo mundo e joga na face do Chico. E lhe cospe na face de que aquilo era de um espírito embusteiro. Oi? Aí Chico continua atendendo as outras pessoas. Quando chega no silêncio do quarto, ele desaba a chorar. Aí Emmanuel chega como quem não está sabendo. O que foi, Chico? Ah, nosso irmão fez assim, tal, me cuspiu na face, me humilhou na frente de todo mundo. Ok, Chico. Da próxima vez que alguém lhe der uma cusparada no rosto, olhe para o lado e diga: parece que está chovendo, e siga seu caminho. Olha. Ou então aquela outra que ele ainda ensina, de você colocar a língua de molho. Vocês conhecem essa? Né? Porque às vezes a gente não quer levar desaforo para casa, aí um diz uma coisa, aí você vem e vomita tudo que está ali acumulado em cima do outro. Então ele recomenda que, na verdade, você botar a língua de molho e não responder com raiva a ninguém. Aí pergunta, mas como é que a gente faz isso? Na hora que vem a vontade de responder, corre lá na cozinha, enche a boca d'água, bota a língua de molho para esfriar. Aí eu brinco com isso e digo assim: o ruim é quando você voltar com a boca cheia d'água e não aguentar e cuspir tudo na cara do outro. Pensa a confusão que não vai ser, né? Aí a gente diz assim: mas espera aí, eu sou imperfeito? Sim, é isso mesmo. Mas estamos numa proposta de caminhar para a perfeição. Essa é a ideia. Né? Como conversaram com alguém ontem,
sobre isso. Todos nós somos imperfeitos e estamos nessa arena, nessa jornada evolutiva e de crescimento. Tá? Por isso, Kardec, ao conceituar o espírito, ele diz: espírito é aquele que segue os princípios da doutrina espírita. E vai além. É aquele que hoje procura ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Assim é que nós, que estamos aqui nessa busca, olhamos para o nosso passado e para o presente e a gente já percebe que houve uma melhorazinha. Tem muito caminho ainda para ser feito? Tem, mas já melhoramos. Porque não adianta você só ficar olhando lá para cima onde você tem que chegar sem olhar para trás, porque dá desânimo. É como a pessoa, mas quando eu erro, eu me sinto mal. Que bom, porque antes errava e não se sentia. Então já existe uma autoconsciência, uma percepção de que está errando e de que você não quer errar mais. E vai se esforçando para melhorar sempre. É como alguém escreveu: por que cometer os mesmos erros? Olha que a gente parece aquele ditado, a gente fica dando murro em ponta de faca, né? O tempo todo. Por que repetir os mesmos erros se tem tantos erros novos para serem cometidos? Porque a vida progressiva nossa é esse processo de cair e levantar, cair e levantar. Como Emmanuel coloca numa expressão, o importante é você cair para frente. Cair e levantar até conseguir manter-se completamente de pé. E quando é que a gente vai estar completamente de pé sem cair? Nunca mais. Quando for o espírito puro. Então, até lá, eu acho que alguns milhões de anos. Mais pela frente. Mas o conforto é que a gente vai chegar lá. Ok? E aí Emmanuel continua. Entretanto, ao contrário de tua assertiva, a eterna providência não descrê de nossa alma e renova-nos cada dia a oportunidade de crescimento e de sublimação. Quer dizer o seguinte: Deus não desiste da gente, mesmo quando esse desânimo tome conta, porque Ele sabe que logo mais nós retornaremos ao caminho do bem e do amor. Alguns podem demorar um pouco mais, aí é questão de escolha de cada um. E aí Emmanuel dá exemplos aqui, metaforicamente falando, dizendo: cada manhã voltas ao corpo que te suporta a intemperança e recebes a bênção do sol que te convida ao trabalho. A palavra do amigo que te induz à esperança, o apoio constante da natureza, o reencontro com os desafetos para que aprendas a convertê-los em laços de beleza e harmonia. E, sobretudo, a graça de lutar por teu próprio aprimoramento, a fim de que o tempo te erga a vitória do bem. Não te rendas, portanto, ao derrotismo e à dúvida que te lançam na sombra, porque, além do tormento a que o homem se atira teimoso e imprevidente, Deus permanece em paz, acendendo as estrelas e unindo as gotas d'água, para que todos nós possamos elevar-nos dos abismos da treva para os cimos da luz. Isso me lembra a parábola do filho pródigo. Pai, me dá minha parte da herança. E o pai entrega. E o filho vai para um país distante, gasta tudo que tinha, vai para a miséria, vai trabalhar cuidando de porcos, inveja a comida que os porcos comem, para então cair em si, como diz a parábola, e fazer o caminho de volta para a casa paterna. Lá, os servos de meu pai é muito mais bem tratado do que eu, na qualidade de filho, nessa situação em que estou.
vou voltar. E volta. E o que eu acho curioso, entre outras coisas, na parábola, é que quando ele está chegando na fazenda, na propriedade do pai, o pai está na soleira da porta olhando o caminho. E quando vê o filho, corre-lhe ao encontro para abraçá-lo. Não espera que ele chegue até a casa. E lá, chegando, abraçando, manda pegar as sandálias, calçar-lhe os pés e os anéis no dedo. Porque o filho volta humilde para que seja ali um servo, como outro qualquer. Daí porque a sandália nos pés, o pai mostra, não, você não é um escravo, porque os escravos não podiam andar calçados. Você é filho. E abraçam. Fica alegre, contente com o retorno dele, manda fazer uma festa e por aí vai. Assim, às vezes, somos nós nesse caminho da evolução, nessa arena. Às vezes, o desânimo nos toma, o derrotismo nos toma, essa onda de pessimismo nos invade e a gente diz, não vou mais fazer o bem, não vou mais seguir esse caminho do amor. Mas Deus espera e sabe que um dia a gente vai fazer esse caminho de volta. E nos aguarda para esse momento, para a devida alegria nos céus pelo retorno, como se costuma dizer no Evangelho, de um pecador. É como o pai da parábola com o filho mais velho que não gostou daquela situação e diante do egoísmo, da postura de raiva do filho mais velho, ele diz, meu filho, tu sempre estivesse comigo, mas esse teu irmão estava perdido e foi achado. Retorna. Então alegremos-nos. E um dia nós também estaremos de retorno. A pergunta é, ainda estamos naquele país distante, comendo o que os porcos comem, ou invejando-os, ou já estamos naquela tomada de consciência para fazer o caminho de volta, para esse abraço afetuoso com o Pai misericordioso, e a partir daí nós podermos continuar o nosso processo de crescimento em direção, como diz Emmanuel, aos altos cimos que o processo evolutivo nos sinaliza. Essa é a grande pergunta. Em que estágio nós nos encontramos? E isto nos remete a uma outra mensagem também de Emmanuel, no livro que citamos no início, que é Monte Acima. Só que essa outra mensagem está no prefácio, e que diz assim, amigo leitor, e Jesus nos diz no versículo 23 do capítulo 9 das anotações do evangelista Lucas, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir ele fisicamente não tem como, não está mais entre nós. O que significa segui-lo? Seguir os seus ensinos, os princípios que estão constantes do seu evangelho ou da boa nova. Seguir as suas pegadas. Por isso os espíritos colocam para Kardec que o maior modelo e guia da humanidade é Jesus. Modelo e guia. Ou seja, precisamos fazer, como diz a música de Padre Zezinho, como ele fez. Dentro das nossas possibilidades evolutivas. É lógico que nós não vamos fazer exatamente como ele fez, mas ele é o modelo. Aliás, foi ele quem disse, o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, se quiserdes. É lógico que não chegaremos aqui a fazer como ele de fato fez. Mas essa é a grande proposta. Por isso, o caminho a percorrer para os altos cimos
monte acima, como diz Emmanuel, acompanhando, portanto, o Divino Mestre, inclui nos mais diversos percalços ou dificuldades do caminho. E aí Emmanuel vai citar para nós o que é essas cruzes que nós carregamos. Conflitos, provações, sofrimentos, amarguras, crises, suor e lágrimas, tropeços, dificuldades, desilusões, asperezas, tentações. E eu brinco quando ouço a palavra tentação, lembrando o Chico mais uma vez, quando perguntaram: Chico, o que é tentação para você? Olha, tentação para mim é como é o nome daquele cachorro agressivo? É um pitbull enorme correndo atrás de você, doidinho para lhe pegar, para lhe morder. Você correndo na frente dele, olhando para trás, mas doido que ele lhe pega. Isso é tentação. Pedras no caminho, espinheirais, prejuízos, críticas destrutivas, sarcasmos, os testemunhos de fé que precisamos dar. Quem de nós não tem uma ou mais dessas situações na vida? Ou já tivemos? E aí, quem não tiver nenhuma, levanta a mão aí para ver se tem algum anjo aqui no meio da plateia. Não tem? Ok. Muito bem. Portanto, ele vai dizer que o livro é uma proposta para que nós possamos adquirir os recursos necessários para caminhar nesse monte acima, como é o título do livro. Por isso, na arena da evolução, nós estamos subindo esse monte do instinto para a angelitude, um largo caminho. Quanto mais instinto, quanto menos evolução, menos livre-arbítrio. Quanto mais evolução, mais capacidade de escolha você tem. Aí alguém disse assim, certa feita: mas tem situações na vida onde você não tem escolha. Sempre temos uma escolha. Sempre. Você pode não ter a escolha de mudar o seu entorno, mas você tem a escolha de como você vai lidar com o que está acontecendo. Isso é escolha. Daí porque Emmanuel tem uma outra mensagem que ele diz assim, comentando aquela passagem dos bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Que tem muita gente aflita na terra, tem muita gente sofrendo, mas revoltada. É como se quisesse nos dizer que o sofrimento, que às vezes é um karma rigoroso, difícil para a pessoa, mas diante da revolta e da falta de resignação, não está adiantando muita coisa. Vai ter que repetir a lição em algum outro momento. Então, resignar-se não quer dizer que é você cruzar o braço para aceitar o sofrimento como ele vier e pronto. Não. É haver uma aceitação dinâmica do que lhe acontece e você poder fazer novas escolhas. É como aquela imagem da semeadura. Nós fizemos uma má semeadura no nosso passado recente ou remoto e hoje estamos colhendo. Então precisamos arrancar todo esse matagal, toda essa plantação que nos faz mal, para poder realizar um novo plantio. E a depender do que estejamos plantando, a colheita pode ser nessa mesma vida ou mais adiante, ou depois. Então, sofrendo no corpo, sofrendo nas emoções, sofrendo na mente, no espírito, todos nós estamos sendo convidados para persistir dentro dessa arena evolutiva. É natural e é da nossa humanidade, aquilo ali, o desânimo bater. Termos vontade de jogar a toalha, mas continuar, persistir sempre. Porque, como ele próprio diz no Evangelho, aquele que persistir até o fim será salvo.
Trocando em outras palavras, aquele que perseverar até o fim encontrará a sua devida libertação. Muita paz.